Alô, boa noite. Aqui é Nazareno Brito mais uma vez e estamos agora iniciando a nossa primeira aula, né? Já iniciamos o curso na aula zero, né, que foi a instalação do aplicativo Portugal Studio, né? Assista, não perca essa aula, porque ela ensina como instalar o Portugal Studio no Linux. No meu caso aqui eu estou usando o Linux Mint, tá? Estou usando o Linux Mint e a primeira aula é para ensinar como instalar essa versão no Linux Mint, do Portugal Studio, ok? Essa foi a aula 00. Agora na aula 01 nós iremos falar sobre os princípios, alguns princípios de programação, um pouco dos princípios sobre o próprio Portugal Studio, ok? Então vamos iniciar. Mas logo de antemão peço a cada um de vocês que se inscreva no canal, né? Vá lá, clica no botão inscrever-se, clica no belzinho lá, no sininho, para ele mostrar notificações, porque toda vez que eu enviar uma aula, você vai receber essa notificação no seu computador, no seu e-mail, no seu smartphone, ok? Então clique e também compartilhe, né? Clique lá no botão compartilhar se você achou relevante, achou interessante, quer que alguém estude e já comece a aprender o básico sobre linguagem de programação, sobre Portugal Studio, que é uma ferramenta de entrada para quem é falante da língua portuguesa, muito importante, porque usa a própria língua nativa como princípio, né? Como entrada. Porque eu sei que muitos que tentam entrar nessa área se esbarram logo no inglês, né, que é o básico, que é o padrão. O inglês é importante, sim, mas o importante é você começar com o conhecimento que você tem. Conforme você for evoluindo, você vai estudando, vai aprendendo os termos, e inglês é importante para todo mundo hoje em dia, não só para programador, praticamente para todas as áreas. Mas para quem está iniciando, inicie aqui no Portugal Studio, aprenda a lógica de programação e sucesso na sua vida. Então vamos estar iniciando aqui, né? Então temos aqui a aula, vou até colocar aqui, aula 01, né? Aula 01, princípio básico de Portugal Studio. Qual é o objetivo desta aula? Ensinar conceitos básicos do Portugal Studio para que você comece a criar algoritmos simples, né? Então já temos uma palavrinha aqui, ó, muito importante, chamada algoritmo, né? Todo mundo fala de algoritmo. Teve uma época que era moda, era algoritmo para cá, algoritmo para lá, mas ninguém no final, muitas pessoas não sabiam o que eram, ok? Vamos dar uma olhada na internet. Eu gosto de usar o navegador porque eu acho mais interessante, principalmente para quem gosta de pesquisar, né? Vamos pesquisar aqui o que é um algoritmo. Algoritmo. Cadê? Tá aqui, ó. Aqui pela IA do Gemini, já mostra aqui, ó, o algoritmo é um conjunto de instruções que descreve como resolver um problema ou realizar uma tarefa. Eles são projetados para ser eficientes, ou seja, para atingir um resultado desejado com o menor uso de recursos. Ou seja, é algo programado, é algo planejado, de forma que consiga alcançar um bom resultado ou melhor resultado com menor número de recursos, ok? Então vamos olhar aqui um ponto, tem uma imagem aparecendo que eu acho interessante mostrar para vocês, né? Que é o fluxograma, né? Então aqui mostra que logo no princípio candeeiro não acende. O que é um candeeiro? Né? Uma lâmpada, né? Ou pode ser uma vela. Ó, lâmpada enroscada. No caso aqui seria com lâmpada. Lâmpada enroscada, uma pergunta. Se não, enroscar a lâmpada. Se sim, lâmpada funciona. Se sim, trocar a lâmpada. Né? Lâmpada funciona. Sim, trocar lâmpada. Não, comprar novo candeeiro. Ok?
Ou seja, o que ele deduziu aqui? Que são dois problemas, ou pode ser o candeeiro ou pode ser a lâmpada, né? Então aqui foi um exemplo básico de como funciona um algoritmo, né? E o algoritmo ele é aplicado na programação no sentido de usar o computador para resolver problemas, principalmente problemas que envolvem dados, que envolvem cálculos simples, cálculos complexos, ok? Então, basicamente, o algoritmo é isso. Ele é uma instrução, uma automação que foi programada em um sistema, numa linguagem de programação, para resolver um problema, que foi pensada e planejada para resolver um problema da melhor forma possível, ok? Vamos voltar lá para a nossa apostila. Então, voltemos aqui para o Portugal Studio. O que é o Portugal Studio? O Portugal Studio é uma ferramenta educacional que permite criar algoritmos usando uma linguagem simples e próxima ao português. É ideal para iniciantes em lógica de programação. Ok? Ou seja, todo mundo que está iniciando, eu não iniciei exatamente com o Portugal Studio, né? Eu iniciei com outra ferramenta. Mas também essa ferramenta que eu estou usando aqui com vocês é muito poderosa. Elementos básicos do Portugal Studio. Temos os comandos básicos, comando escrever, comando leia, ok? Tipos de variáveis. Outro conceito que é muito importante, né? Antes de aprender esses comandos, que são os comandos de programação básico lá do Portugal Studio, nós temos que entender o que são variáveis. Nosso caso aqui são variáveis computacionais, ok? Vamos lá para o Google novamente? Vamos fazer esse favor de ir lá novamente, ok? Então, novamente, vamos aqui no Google novamente. Vamos aqui abrir o navegador, né? Vamos baixar essa imagem para nós explicarmos melhor o que é uma variável, ok? Vamos baixar essa imagem. Vamos procurar essa imagem aqui no meu computador. Para exemplificar o que significa. Pronto, já está aqui na minha tela. Então, esse exemplo, essa imagem, ela mostra ou ela representa o que é ou o que são variáveis, ok? Entenda que esse armário como um todo, como se fosse a memória do computador, certo? A memória do computador, ela é única, é uma só. O programa, os softwares em si, eles que vão dividindo a memória, vão usando a memória conforme a necessidade. Quando nós criamos um programa, nós vamos perceber que para esse programa funcionar nós temos que ter as variáveis, ou seja, nós temos que organizar dados, informações do nosso programa em áreas do computador para que o nosso programa use essas informações e eles achem essas informações em locais que serão nomeados, que serão tipados, ok? Então imagina a seguinte situação, nós temos o armário, na gaveta 1 vamos guardar aqui camisas, na gaveta 2 vamos guardar aqui nossas meias, e na gaveta 3 aqui nossas bermudas, shorts. Então aqui na gaveta 3 nós temos uma etiqueta chamando gaveta 3. Esse aqui seria o nome da nossa variável. É um espaço maior. E qual é o tipo de coisa, né, que vai ser guardado aí? Vamos chamar assim. Vai ser o tipo aqui, ó, bermuda. Tudo que for bermuda, short, vai ser colocado aqui dentro. Certo? Na gaveta 2 é a mesma coisa. Ó. O nome da nossa variável aqui é gaveta 2, que é a nossa gaveta. E ele só guarda meia. Então tudo que for meia eu vou guardar aqui. Mesma coisa na gaveta 1. Tudo que for camisa eu vou guardar aqui na gaveta 1. Então camisa aqui vai ser o tipo, né? Tipo de coisas que serão guardadas dentro dessas gavetas. E gaveta 1 é a etiqueta, é o nome da minha variável. Então o armário como um todo ele representa a memória do computador, ok? Vamos voltar para a nossa apostila. Então vamos falar um pouco dos tipos, né? Nós sabemos que variáveis elas têm nomes que nós que iremos dar, mas também elas têm tipos.
Então, tipos de variáveis. Variáveis são usados para armazenar dados temporariamente. Os tipos mais comuns no Portugal Studio são inteiro, real, caractere e lógico. Inteiro, números inteiros, que vão de 1, 2, menos 5, ou seja, são números, como o próprio nome fala, inteiros, eles não são quebrados, eles não são fracionados. Números reais, ou número real, ou tipo real na variável, números com casas decimais, 1.5, 3.14. Eu posso colocar um número inteiro dentro de real? Posso, ok? Porque o número real abrange não somente os inteiros, mas também abrange os fracionários. Outro tipo, caractere, letras ou palavras. Exemplo aqui, a, olá, são caracteres que serão usados dentro desse espaço de memória com tipo caractere. Tipo lógico, são valores booleanos, verdadeiro ou falso. Ou seja, quando for questão de lógica, se é verdadeiro, se falso, se sobe, se desce, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se sim, se não, em alguns casos, no nosso programa, teremos que usar esses valores. Valores falsos, valores verdadeiros, que é o tipo booleano, que também são variáveis, tá? Então aqui nós temos alguns exemplos, ó. Aqui é um código simples, mas aqui nós temos aqui embaixo, ó, tipo inteiro, idade. O que eu entendo aqui, ó? Isso aqui é chamado de declaração de variável. A gente vai exemplificar melhor quando for para a parte prática. Mas o que representa isso? Representa que eu criei uma variável chamada idade do tipo inteiro, ou seja, essa variável chamada idade irá armazenar somente valores numéricos inteiros. Mesma coisa aqui embaixo. Criei uma variável chamada altura que irá armazenar valores do tipo real. Outro, criei outra variável chamada nome que irá armazenar informações do tipo caractere. Outra, aprovado. Mesma coisa, o nome da variável é aprovado e o tipo é o tipo lógico. Então aqui eu declarei 1, 2, 3, 4 variáveis que eu irei utilizar no meu programa, no meu software, ok? Então essas informações, elas vão ser utilizadas conforme o programa for executando, ele vai utilizando esses espaços de memórias. Nós iremos ver isso na próxima aula com mais detalhes, ok? Deixa eu ver o tempo. Nós praticamente já estamos quase chegando ao nosso limite de tempo. Já falamos de variáveis. Então, para a próxima aula, vamos continuar falando um pouco mais sobre o comando escreva, comando leia, ok? Então, um abraço. Fique com Deus. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê um like. Tá bom? Senta o dedo no like aí. Não tenha pena. Isso você não vai pagar nada para fazer isso. Muito pelo contrário, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Você vai estar colaborando com a educação, porque outras pessoas virão para esse canal e assistirão essas aulas. Hoje a programação é importante só para quem quer ser programador? Não, é importante para todos aqueles em qualquer área de profissão que tenham um computador. Ok? Independentemente se você vai programar ou não, a programação vai lhe ajudar em tudo. Vai lhe ajudar até no estudo, vai lhe ajudar a fazer pesquisas, vai lhe ajudar a criar programas para resolver problemas no seu próprio trabalho, que muitas vezes não é programação. A minha área, por exemplo, não é programação diretamente. Eu trabalho como projetista na área industrial, fazendo projetos de instalações elétricas industriais. Porém, eu utilizo muita coisa da programação na prática para automatizar meu serviço. Então, eu espero que você continue até a próxima aula. Apoie o nosso canal e um grande abraço. Até a próxima.